Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula aqui no nosso canal. Na nossa última aula nós estudamos o estado de equilíbrio não gibbsiano, em que nós tratamos de estados estacionários. Ali nós vimos que as grandezas termodinâmicas definidas carregam agora quantidades que computam efeitos quânticos, como por exemplo a entropia relativa. E na aula de hoje eu gostaria de fazer uma aplicação dessa termodinâmica de equilíbrio com a máquina de Carnot quântica. Se vocês se lembrarem do ciclo de Carnot, da termodinâmica básica que nós vemos lá no ensino médio ou então na física básica na universidade, nós vemos que ela é composta de 4 tempos. O primeiro tempo é uma isoterma que ocorre a uma temperatura T de Q, depois ela passa por um processo isentrópico, depois ela passa por uma isoterma a uma temperatura TF, onde ela libera calor, e por fim ela passa por um último processo isentrópico, retornando ao seu estado inicial, onde ela vai reiniciar o ciclo. Tudo isso ela faz de maneira quase estática, e daí nós podemos utilizar as grandezas que nós definimos na nossa última aula. Então vamos ver para cada um desses tempos como a gente computa o trabalho em excesso e o calor em excesso. Então no primeiro tempo nós temos a isoterma, uma temperatura T de Q. O trabalho em excesso é simplesmente a variação da energia livre de informação do meu sistema, tá? Em 2 parâmetros diferentes aqui, a temperaturas diferentes. E o meu calor em excesso é a variação da minha entropia de von Neumann, que ocorre a parâmetros diferentes, mas na mesma temperatura. No segundo tempo, no processo isentrópico, o calor em excesso é igual a zero, porque não há variação da entropia de von Neumann, e o meu trabalho em excesso é simplesmente a minha variação de energia, que consegue ser reescrita pela definição da energia livre de informação, que é dada pela diferença dela, menos a variação da minha entropia de von Neumann naquele valor em temperaturas diferentes. No terceiro tempo, nós temos uma isoterma com uma temperatura TF, a mesma coisa que aconteceu em O acontece aqui também. O trabalho em excesso é a diferença da energia livre de informação do meu sistema a parâmetros diferentes e mesma temperatura, e o meu calor em excesso é igual à variação da entropia de von Neumann a parâmetros diferentes e mesma temperatura, mediado por uma temperatura T de F. E por fim, para terminar o processo isentrópico que está faltando, o calor em excesso é igual a zero porque não há variação da entropia de von Neumann, e o trabalho em excesso é igual à variação de energia livre do meu sistema, que consegue ser reescrita pela definição da energia livre de informação do meu sistema, que é dado por essa relação aqui. Como nós definimos a eficiência do nosso sistema? Simplesmente todo o trabalho feito por ele, dividido pelo calor recebido, que foi injetado na isoterma inicial. Então, fazendo isso daqui, colocando todos os termos, e vocês podem olhar pausando o vídeo, os termos que se cancelam, os termos que sobram, e como os termos que sobram se cancelam também, nós vemos que a eficiência de Carnot é igual a 1 menos a temperatura fria menos a temperatura quente, que é o mesmo resultado clássico, tá? E isso é muito interessante porque aqui a gente pode ter qualquer substância fazendo o ciclo de Carnot e a gente vai obter sempre o mesmo resultado. Isso se deve basicamente à mesma formulação teórica
que é idêntica ao caso clássico do meu sistema e por conta dos tipos de associação que nós fazemos com essas isotermas e, e, e os processos isentrópicos. Eles são a mesma coisa do ponto de vista das quantidades calculadas análogo ao caso clássico. Tá? Então, se vocês gostaram do vídeo, deem um joinha, comentem, compartilhem se gostarem, se inscrevam no canal se ainda não tiverem inscritos. Agradeço a atenção de vocês. Até uma próxima.